Salmos 46. Salmos 46 é o texto que eu quero ler com você. E o tema da mensagem de hoje é uma pergunta. Deus é um refúgio confiável? Nós vamos meditar sobre isso essa manhã. O texto diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se estremeceu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre toda a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. O Salmos 46 é um salmo que ancora a nossa fé em Deus. Tem muitas pessoas que ancoram a fé em várias coisas, às vezes objetos, às vezes ídolos, às vezes outras pessoas, às vezes situações. Tem muitas pessoas que ancoram a fé, aportam a fé em lugares errados. E o Salmos 46 é um salmo que ancora a nossa fé em Deus. O salmo apresenta Deus como um ponto de ancoragem, mesmo na maior dificuldade. Deus como um ponto de apoio, como um ponto de ancoragem, mesmo na maior tribulação. Os Salmos apresentam Deus como um ponto de segurança, mesmo na noite mais escura, mesmo na tempestade mais densa. E Deus é apresentado como o nosso refúgio e a nossa fortaleza. O texto diz assim, no versículo, eu acho que 3, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que a terra se abale pela sua braveza, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, se Deus está no meio, a cidade não será abalada, é o que diz o texto. Se tem algum irmão ou irmã que está abalado por situações, então essa palavra é para você essa manhã. Se tem alguém que sabe o que é estar abalado, que sabe o que é estar desesperado, que sabe o que é estar desconfortável, talvez financeiramente, talvez é a saúde, espiritualmente, ministerialmente, eu não sei, mas Deus é
o nosso refúgio, fortaleza e é socorro bem presente na hora da angústia. Existem muitas situações que tiram o nosso apoio. Por exemplo, um crente que é muito alegre, que dá glória a Deus, que trabalha para Deus, que faz a obra do Senhor e tal, mas se ele tem uma doença na família, às vezes um filho, um pai, uma mãe, parece que esses fatores roubam a nossa alegria. Não é que ele não presta por conta disso, mas é que ele não está contente, ele não está pleno, falta um pedaço. Não é assim com a nossa vida? Às vezes uma situação financeira, você está aqui, mas amanhã é segunda-feira, e segunda-feira parece que é um dia que chega rápido demais. E dia de segunda-feira é dia de pagar, é dia de correr atrás, é dia de... Ou quem sabe você está aqui, não está desesperado pelo dia de amanhã, mas já esteve. Já esteve pensando que eu estou aqui no domingo, mas amanhã tem que cobrir um cheque, e eu não tenho todo o dinheiro. Amanhã cai um débito na minha conta, e eu não tenho esse recurso. Quem já passou por isso, levanta a mão. Não tenho, eu não tenho para pagar. E vem o dia. Não é ruim? Olha, eu vou dizer que isso num crente maduro não abala a fé, mas abala a alegria. Não é verdade? Você não vai desviar, você não vai xingar, não vai blasfemar, nada disso. Mas pode ser que abale o seu contentamento, o seu ponto de equilíbrio. E aí você se pega chorando, talvez uma doença incurável, um diagnóstico difícil que o médico manda você sentar, e o médico levanta e fecha a porta. Você fala, ué. E o médico põe um envelope na sua frente e fala, eu preciso ter uma conversa com o senhor. E você sai de lá, fora do centro, sabe? Descompensado. A mão fica gelada, não é? Suada. Você perde a noção do tempo. Eu, pelo menos, sou assim. Se acontece alguma coisa assim que me abala, eu perco a noção do tempo. Eu fico pensando, daqui a pouco eu olho para o relógio, passou 1 hora, 2. E quando você acorda à noite, você está achando que já dormiu o que tinha que dormir, mas quando você olha no relógio é 2 da manhã. Alguém já viveu isso como eu? Pois é. Esse salmo é uma âncora para todos os homens e mulheres de Deus que passam por dificuldades. Esses salmos, ele está na Bíblia para dizer, Deus é um refúgio confiável. Você pode se refugiar em Deus. Você pode se esconder em Deus na hora da ventania mais ferrenha, na hora da noite mais escura, na hora da tempestade mais complexa, na hora da dificuldade, onde você olha para um lado, não tem amigo, não tem colega, não tem pastor, não tem irmão, não tem mãe, não tem pai, não tem ninguém te entende. Você pode se refugiar em Deus. Sim, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, e Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Eu vou deixar 3 pontos para a gente pensar, se eu tiver voz até lá. Senão eu tiro uma foto, vocês ficam lendo aí o que eu escrevi. Deus é um refúgio confiável? Sim ou não, igreja? Sim. Primeiro, ao se apresentar como Deus de Jacó, Ele está se apresentando como Deus acessível. Ao se apresentar como Deus de Jacó, Ele está se apresentando como Deus acessível. Vou fazer uma pergunta para vocês. O nome de Jacó foi mudado para que nome? Israel.
O nome de Jacó foi mudado para Israel antes ou depois desse salmo? Antes. 1 ano antes ou mais? 10 anos ou mais? 100 anos ou mais? 500 anos ou mais? Já vai diminuindo as vozes, né? Aí já vai ficando difícil. Muito mais. E a pergunta que me vem à mente, lendo esse salmo no celular, no avião, agora há pouco, é a seguinte: se Deus mudou o nome de Jacó para Israel, por que é que aqui não aparece assim: o Deus de Israel é o nosso refúgio? Mas ao invés de Israel aparece o Deus de Jacó. Por que Jacó? Bom, Jacó, ele teve uma vida muito difícil. E eu não tinha percebido, eu sabia, lendo o texto, que era difícil, mas hoje meditando, tive tempo, né, eu saí 2 da manhã e cheguei aqui 7, e fiquei acordado até agora. E eu fiquei pensando, que eu não percebi que a vida de Jacó, eu fui lendo o texto, fui lendo, porque assim, o Jacó, veja, ele não nasceu privilegiado, os irmãos sabem disso. O Jacó é gêmeo com Esaú, mas o Jacó teve a infelicidade de nascer alguns segundos depois. Então o Jacó tem um fenômeno do quase que acompanha ele. Ele quase é o primeiro. Ele quase casou certo. Porque na hora que ele tirou o véu era outra. Ele tem vários quases na vida do Jacó que não vem ao caso aqui. Mas o Jacó teve uma vida muito difícil. Primeiro, num ambiente vou falar machista, para não falar machista, eu vou falar patriarcal. Num ambiente patriarcal, onde o primogênito recebe o dobro do outro de graça, só porque nasceu primeiro, esse é o ambiente que o Jacó nasce. O Jacó nasceu segundos depois do Esaú. E isso se reverbera no dia a dia, porque, bom, ele cresceu, pensa comigo, o Jacó é um cara que cresceu vendo o seu irmão sendo preparado para mandar em tudo. Só que ele e o irmão dele têm a mesma idade. É ou não é? Aí você fala assim, caramba, mas se é um contexto onde o meu irmão tem 20 e eu tenho 10, não, aí tudo bem, né? Porque aí o meu irmão vai estar sempre um passo à frente, sempre mais maduro, sempre mais pronto, sempre mais preparado, sempre mais, porque quando o pai faltar, é lógico que o meu irmão vai ter mais, né, experiência, mais, enfim, de lidar com tudo. Então tudo bem, eu tenho 10, meu irmão tem 20, então é tudo com ele. Meu irmão é homem, eu sou criança, meu irmão. Mas não é o caso de Jacó. O Jacó e o Esaú, eles fazem aniversário no mesmo dia. E eles têm a mesma idade. E foram paridos com segundos de diferença. Porque a Bíblia diz que quando saiu o Esaú, o Jacó, a criança sai pela cabeça, e quando o pé saiu da madre, a mão do Jacó estava saindo junto. Segundos de diferença. Leia lá, eu acho que é capítulo 25 ou 26, algum desses dois aí. Então o Jacó, porque a Bíblia diz que Deus é Deus de Jacó? Porque o Jacó teve uma vida difícil. Se tem alguém aqui me ouvindo que teve uma vida difícil, você pode se identificar com esse texto. E o Deus de Jacó, que foi refúgio para Jacó, também refugia você. Porque o cara não nasceu privilegiado. Ele nasceu vendo seu irmão sendo preparado para assumir a família. Tudo para Esaú. Tem todo um lance da cultura judaica que eu não vou falar aqui.
Então um lance de porção dobrada. Tudo para o primogênito é o dobro. A herança, quem gosta de estudar, estude isso. A herança é o dobro para o mais velho. E o que sobra divide entre o restante. E aquele pessoal tinha filho para Dedéu, não era assim não. E aí, nesse contexto, não sei se vou conseguir. Ele cresce vendo tudo para Esaú e ele sendo indeferido. Sempre. E essa não é a pior parte. Além da cultura, onde eu tenho a mesma idade do que o meu irmão, mas é tudo para ele. E eu não posso falar nada. Além dessa cultura, porque isso é uma questão cultural, a Bíblia diz em Gênesis 25, 28, põe para mim, Mayara, por favor, 25, 28 do Gênesis. A Bíblia diz que o Esaú, o Isaac, o pai, o patriarca, gostava mesmo mais do Esaú do que do Jacó. Quer dizer, não é só uma questão cultural, também é uma questão de empatia. O pai gostava mais do mais velho. Eu estou me fazendo entender? Imagina você. Tem alguém aqui? Se o seu pai estiver aqui na igreja, ou sua mãe, é melhor não. Mas eu vou arriscar. Tem alguém aqui que sofreu isso? Que na cara dura era claro que você ou sofria mais, ou apanhava mais, ou seu pai reclamava mais, ou sua mãe pegava mais no seu pé do que... Levanta a mão se tem alguém assim, porque eu fui assim. Então, não são muitos, mas tem. Então vamos falar sério. Você sabe na pele um pouquinho do que o Jacó viveu. Amém ou não? Você sabe na pele o que é, na hora do almoço, você ser indeferido. Ou na hora de comprar um presente na loja, o seu não é igual ao dele. Ou na hora de comer um bolo, o seu pedaço não é igual ao dele. Isso machuca a gente. Fere a gente. E o Jacó teve uma vida difícil, porque além da cultura, a figura máxima da família é o patriarca, e o patriarca gostava do irmão dele e não dele. E ele teve de crescer lutando pelo amor do pai, que o Esaú tinha de graça, mas ele não. Em compensação, a mãe lhe dava mais amor, não querendo desprezar o amor de mãe, que para mim é o mais gostoso. Porém, aquele contexto é patriarcal. Então o amor de mãe não tem o mesmo peso. Não tem o mesmo peso. E vocês estão ouvindo alguém pregar, eu não sou ressentido não. Mas eu tenho experiência para falar disso. Eu nunca ganhei um abraço do meu pai. Respeitei meu pai até o dia da... Quer dizer, não ganhei abraço assim, fora ali no aniversário, no ano novo. Mas eu nunca, meu pai falou, vem cá, me dê um abraço. Eu não lembro desse dia. Eu não sei se mais alguém aqui viveu assim. Mas a caçula era tudo diferente. Então, a vida de Jacó foi uma vida muito difícil. Se tem alguém ouvindo essa palavra que conhece o que significa desprezo na família, o desprezo branco, brando, me faça entender? O desprezo velado, o desprezo que a mãe despreza, mas nem ela percebe. É porque ela gosta mais mesmo do outro. O desprezo que o pai usa para com você, mas não por mal, é porque ele prefere o outro. Se alguém já sentiu uma dose, um pedaço, um pouco disso que eu estou falando, vai entender por que a Bíblia está dizendo que o Deus ali é o Deus de Jacó e não o Deus de Israel. Porque como Israel ele não sofreu isso, mas como Jacó, esse cara passou maus bocados dentro de casa. Jacó sentiu isso. Você já sentiu a sensação que tudo conspira contra você? Eu não estou falando de síndrome de perseguição, não. Vamos embora na vida do Jacó. O Jacó é um lutador. O cara, vamos lá,
tudo que o Jacó conquistou foi na luta, meu amigo. Não teve herança, não. O Jacó fica rico lá na frente, mas é no suor do rosto. É ou não é? Quem conhece a Bíblia? É derramando suor, é acordando de madrugada, é dormindo de madrugada. O Jacó é um lutador, tudo que ele conquistou foi ali limpo, na luta. Ah, pastor, mas ele não enganou o irmão? Vamos analisar? O irmão chegou da caça, o Jacó estava com o prato, com a comida na panela quente. O irmão falou para ele assim, me dê como é que fala? O prato de lentilha. Ele falou assim, eu negocio com você, porque eu estou cansado de ser desprezado. Eu quero comprar então o amor do meu pai. Eu quero comprar isso que você tem. Eu pago para ser querido na minha família. Quanto que você quer? Eu falei, não, esse prato aí você recebe a benção. Ele roubou o irmão? Não. Ele não roubou o irmão. O Esaú, sim, vendeu a bênção e não quis entregar. Lê o texto para você ver. Ele vendeu, mas na hora da entrega, que a entrega era consignada com a morte, com a proximidade da morte do pai. Ninguém sabia o dia. E o Jacó comprou a longo prazo. Ele pagou à vista para receber, sabe lá Deus quando. Mas um dia ele teria o direito de ter, pelo menos uma vez na vida, a mão do Isaac na sua cabeça abençoando ele, que ele nunca teve isso. E por isso ele pagou. E na hora de entregar, o que o Esaú fez? Não quis entregar. Tudo que o Jacó teve foi na base da luta. Eu não sou advogado do Jacó, ele teve erros. Mas o cara não nasceu privilegiado. Não era preferido na casa. Teve que comprar a bênção do pai. Vem comigo, você está comigo entendendo? Ele teve que comprar, pagar, para o pai colocar a mão na cabeça dele e abençoar ele. Pensa se esse cara não é ferido por dentro. Pensa se esse cara não tem rancores. Pensa se esse cara não tem dificuldade com sentimentos, com acreditar. Aleluia. Ele teve que comprar a bênção do pai. Isso mostra para mim um alto nível de carência. Um alto nível de carência. Quando ele olha e fala assim, por que o meu pai nunca fez comigo o que ele está fazendo com meu irmão e faz sempre? O que ele tem que eu não tenho? Nós somos irmãos, e ele é mais velho também mais ou menos, porque nós nascemos juntos. Esse negócio de primogenitura eu nem sei, porque eu também tenho a mesma idade do meu irmão. Ele, para mim isso é uma carência muito grande, ao ponto de ele comprar a bênção, comprar o direito do pai colocar a mão na cabeça dele uma vez e falar assim, eu te abençoo, meu filho. Talvez eu esteja falando para alguém que sabe exatamente o que é isso. Exatamente o que é isso. A falta de um beijo de um pai, de um abraço de uma mãe, de um carinho de alguém dentro de casa. Glória a Deus. E na hora de receber, o irmão não quis entregar, e aí ele teve de dar um jeito junto com a sua mãe. E por consequência disso, mais dificuldade, teve que fugir. Aperta o reset, pá, e aí ele foge e vai para uma terra longe, vai morar com um tio, em outro país, em outra língua, teve que aprender aramaico. Ele vai para Arã, lá se fala aramaico. Com outra língua, com outra cultura. Que por não conhecer essa cultura, ele teve que trabalhar 14 anos agora. Ele não sabia a cultura de lá. Ele chegou no tio, se apaixonou pela prima, e
quis casar com a prima, chegou lá e falou, o nome da prima é a Raquel. Falou assim, eu quero casar com a Raquel, mas eu sou pobre. Eu fugi da minha casa, com a mão na frente e a outra atrás. Eu não tenho o dinheiro do dote, mas eu tenho serviço. Eu tenho coragem. Eu levanto cedo. Eu trabalho. Eu não sou um vagabundo. Eu vou para cima, tio. Acredita em mim. Eu falei, mas o certo é o dote, não sei o quê. Ele falou, não, mãe, coloca o preço. Divide pelos dias de serviço. Quanto tempo dá? Ele falou, dá 7 anos. Ele falou, põe meu nome aí. Eu trabalho 7 anos. Beleza. Fez o casamento. Mas ele não conhecia a cultura. Ele estava resetando a vida. Ele estava recomeçando do zero num lugar onde ele não conheceu. Que ele nunca morou. E aí quando ele tirou o véu, ao invés de Raquel, quem era? A outra. Porque é a cultura. É assim que funciona. Aí ele foi lá e falou, veio errado. Eu falei errado, o senhor entendeu errado, eu não sei, mas não é essa aqui não. Nem toquei, vamos lá, troca. Ele falou, não, agora você quer outra? Quero, então. Você já foi, a conta está pronta, é 7 anos. Tudo para Jacó foi difícil. O cara teve que trabalhar 14 anos para conseguir casar com a mulher dos seus sonhos. 14 anos de graça trabalhando, sem poder comprar sem ter um gato para puxar pelo rabo, como dizia lá no Mato Grosso. E aí depois, acerta-se um salário, aí tem um salário. E aí o Jacó, com um salário, ele trabalha, capítulo 31, versículo 7. Um dia ele chama a Raquel e falou assim, vamos embora, porque o teu pai, faz 20 anos que eu trabalho para ele, dos quais 14 foram de dotes. E depois disso ele mudou o meu salário para baixo 10 vezes. Você está achando que o seu salário está desvalorizado? Pensa no do cara. 10 vezes o Labão chamou o Jacó para uma mesa, e o Jacó levantou da mesa com o salário mais baixo. 10 vezes. É isso aí que está no texto? Vocês acharam aí? E ela falou, mas o que você quer fazer? Eu falei, vamos embora. Vamos embora, Deus tem falado comigo, vamos embora. Bora para onde? Vamos para Canaã. Eu era de lá. E aí lá vai o Jacó, tendo que começar de novo. Porque ele volta 20 anos depois para a cidade onde ele morava. E 20 anos depois ele volta para ver o velho ainda morrer, porque o Isaac ainda estava vivo. E aí ele volta. Eu creio que Deus está falando com gente aqui nessa palavra hoje. E aí ele volta. E tem que recomeçar. De novo. De novo. Ele tem que recomeçar. Beleza, agora ele tem bens que ele mereceu, que ele trabalhou, pelos quais ele lutou. Mas ele tem que recomeçar as amizades, o colégio para as crianças, a estrutura. Daí ele recomeça e tal. E aí, no meio da viagem, a mulher da vida dele morre. É a Raquel. Ela morre tendo um filho chamado Benoni, que depois vai mudar o nome dele para Benjamim. Mas o nome dele era Benoni, que tem a ver com algo, a minha tristeza, alguma coisa assim. Porque ao ganhar o nenê, ela faleceu. E aí o Jacó chega para recomeçar do zero sem a mulher da vida dele. Com as concubinas, com a outra por quem ele pagou. Com uma penca de filho. E aí ele recomeça, não tem problema, vamos começar tudo de novo. E tal, e aí, e trabalha mais e tal. No meio do caminho, antes, eu que me esqueci agora, no meio do caminho, quando ele sai, a Raquel roubou
do pai ídolos que ele nunca serviu. O Jacó nunca serviu aqueles, nunca rezou para aqueles ídolos. E aí vem o Labão, capítulo 31, versículo 30, por ali, põe aí, 31, 30, falando o seguinte: você passou a mão aí nos ídolos, capítulo 31, deixa eu ver se é isso mesmo, versículo 30, vamos lá. Agora, se querias ir embora, porquanto tinha saudade de voltar à casa do seu pai, isso é o sogro falando para ele, por que você roubou meus deuses? Então respondeu Jacó a Labão: porque eu temia, pois eu dizia comigo, se porventura não me arrebataria suas filhas. Eu não quis falar porque eu achei que você não ia gostar, e aí você ia me tomar as meninas. E com quem, isso é o Jacó falando, com quem achares os teus deuses, que esse não viva. E o problema é que isso funcionou, né? Porque a Raquel morreu. Essa maldição do Jacó, mas ele nem imaginava que era a esposa dele que roubou. E ela vai morrer lá na frente, nessa viagem. E aí quando ele chega, ele tem que recomeçar de novo. E aí o Jacó recomeça e levanta a vida e tal. E aí, depois de tudo isso, vem uma fome. Antes disso ainda ele perde um filho, que é o José. O filho que ele mais amava. Porque a Raquel teve 2 filhos, o José e o Benjamim. Mas o Benjamim, não é culpa dele, mas no nascimento do Benjamim a Raquel morreu. E aí o filho que ele mais gostava então era o José. E esse José é vendido, traído pelos irmãos, e os irmãos trazem lá a capa de José com sangue. E o Jacó passa anos e anos a fio, tipo 15 anos, 18 anos, acreditando que o filho dele tinha sido devorado pelos animais. Pensa numa amargura. E aí o filho dele está lá para o Egito e ele não sabe, ele acha que o filho morreu. E lá pelas tantas começa uma fome. Fome interpretada no sonho pelo filho dele, que ele não sabia que estava vivo. E quando começa essa fome, ele também passa essa dificuldade. O Jacó está passando fome agora. E manda os filhos. E aí, no desenrolar, que eu quero passar para os outros pontos, os irmãos reconhecem José, José se mostra aos irmãos e manda buscar o Jacó. E o Jacó tem que mudar de novo. E vai para o Egito. E vai morar no Egito. Outra língua, de novo. Outra cultura, de novo. Você está entendendo a vida desse cara? Aí quando ele chega no Egito é recebido com festa. Dali a pouco ele fica doente. Não muito tempo depois ele fica doente. Morre no Egito. Essa é a vida de Jacó. Perdeu a esposa que ele queria, passou fome, foi para o Egito, recomeçou do zero. E em tudo isso, Deus cuidou de Jacó. Em todas essas situações difíceis, Deus estava com Jacó. Então, o texto do Salmos 46, não está escrito, o Deus de Israel é o nosso refúgio, não está escrito, não. É o Deus de, pronto. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus que cuida dos filhos que sofrem. O Deus que cuida dos filhos indeferidos na família. O Deus que cuida daquele que tem que recomeçar do zero. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que está recomeçando do zero, ou que vai precisar recomeçar do zero. Eu quero dizer para você que o Deus de Jacó é um refúgio confiável para você, porque Ele cuidou de Jacó, Ele pode cuidar de você também. Aleluia. Glória a Deus. Em tudo isso Deus cuidou de Jacó.
Isso significa que eu posso me refugiar em Deus, porque esse refúgio é completamente seguro. É completamente seguro. Escute isso, você que está passando dificuldade, privação. Que as pessoas olham para você e não veem isso. E não sabem disso. Mas só Deus e você sabe como é que está o armário da tua casa. A despensa da tua casa. Só Deus e você sabe como está a conta no teu banco. Só Deus e você sabe como estão as contas. Só Deus e você sabe como estão os relacionamentos familiares. Só Deus e você sabe como você está com a tua mãe, com o teu pai, ou com o teu filho, ou com o teu irmão. Só Deus. E já que é só Ele, você pode confiar inteiramente nele, porque o Deus de Jacó é um refúgio completamente confiável. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você também já sofreu, já trabalhou, já foi enganado, já fizeram propostas que não se cumpriram, Deus cuida. E o encontro com Deus, porque eu nem falei do encontro com Deus, né? Do capítulo 32. E o encontro com Deus é transformador. A palavra Jacó, muitos falam que significa enganador. Não tem nada a ver. A palavra Jacó, Yaakov do hebraico, está presa à raiz Akev do hebraico. E essa raiz Akev significa calcanhar. Yaakov é aquele que segura o calcanhar. Porque quando ele nasceu, ele estava segurando o calcanhar do irmão, e isso deu a origem ao seu nome. Mas Israel significa um campeão com Deus. E Deus muda o nome de Jacó. Baseado na história de Jacó, fala: cara, você é um campeão. Passa tudo que você passou, você é um lutador. Você é um cara que vai para cima. Glória a Deus. O encontro com Deus transforma. Se como Jacó você hoje está como um fugitivo, ele já foi fugitivo. Ou se como Jacó você está hoje pobre, o Jacó já foi pobre. Ou se como Jacó você está sendo desprezado, ele já foi desprezado. Se como Jacó você está sendo indeferido, lá na empresa você não participou do amigo secreto, todo mundo participou, mas você não. Ele já viveu isso. Se como Jacó você tem sido enganado no seu trabalho, ou se agem injustamente com você, se aproveitam de você, ou se você tem que dar o dobro do que o resto, sempre sobra para você, a fatia maior da conta é sua, é você que tem que pagar mais, é você. Deus me fez chegar aqui antes do culto para trazer essa palavra para você. Você tem um refúgio, existe um lugar onde cabe você. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, é socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor dos Exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso. Aleluia. Segundo, algumas guerras só cessam com a intervenção de Deus. Algumas guerras só cessam com a intervenção de Deus. Existem guerras que parece que são invencíveis. Por exemplo, a guerra contra um vício. Um vício. Quando eu vejo testemunho de irmãos que viveram a desgraça da droga, eu sei, eu entendo que é mais do que uma questão de moral.
é uma questão de dependência química. Então eu oro por esses irmãos especialmente. E quando eu vejo que falta no culto, como hoje, está faltando uns 3 assim, eu já fico coçando a cabeça, meu Deus, o que esses caras estão fazendo num domingo, uma hora dessa? Por que não estão aqui? Está entendendo? Algumas guerras só cessam com a intervenção de Deus. E algumas guerras precisam dessa intervenção. O vício é uma. Que é outra? Depressão. Repercute em dores no corpo, em perda do labirinto, em dor nos olhos, na testa, no corpo, em vontade de não fazer nada. Quem já passou por isso, levanta a mão aí. Não é isso mesmo? E essa é uma guerra difícil de vencer sozinho. Mas o texto diz, aleluia, que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E você pode se refugiar em Deus, porque Ele é um refúgio seguro. Ele é um abrigo certo. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Inveja. Eu desenvolvi um projeto novo de aconselhamento, alguns irmãos participam, outros não. Eu fiquei de boca aberta com tantos irmãos que sofrem com inveja. Eu não sabia. Inveja. Inveja porque o irmão tem um violão e eu não tenho. Aí eu não durmo à noite pensando no violão. Talvez para você isso é banal. Mas tem gente se corroendo de inveja. E essa é uma luta. E essa é uma guerra que só o Senhor pode acabar. Que só Deus pode tirar de você esse sentimento de insatisfação nas coisas. Quer outra guerra que só Deus acaba? O ódio. O ódio. Tem gente que odeia alguém que é da própria família. Tem gente que é pacífico, então é crente, beleza, mas não consegue lidar com o ódio, a ira, a raiva. Ele não vai lá e mata, não xinga, não dá um pé do vidro, não faz isso, porque é homem de Deus, é mulher de Deus e tal, mas é um fogo dentro dele que não apaga, é uma ira incandescente o tempo todo, e o tempo todo. Essa é uma guerra que sozinho é difícil vencer. Quer outro? Sofrimento. Eu estava dizendo aqui esses dias, aí depois a Vanessa falou assim, explica para mim melhor isso aí que você estava pregando. Porque eu dizia assim, dor é impossível você nunca sentir uma dor. Não é opcional. Dor não é opcional. Eu pisei no seu calo, pá, macetei assim, de ruindade. Isso você vai sentir uma grande dor. Se eu pisar no seu calo, você vai sentir dor. Isso não tem jeito. Agora, o sofrimento por causa da dor, aí, meu irmão, se você for um crente que conseguiu treinar seus sentimentos, você se blinda quanto a isso. Mas se todo dia você olhar para mim e ficar pensando assim, pô, o pastor aquele dia pisou no meu pé, hein? Sacanagem. Não precisava ter feito isso aí. Doeu pra caramba. Caramba. Toda vez você vai continuar sofrendo. E não vai parar nunca. Ou seja, a dor você não tem culpa de sentir. Mas o sofrimento só sofre quem reaviva todos os dias dores do passado. Quem faz isso, sofre. E essa é uma guerra difícil de vencer. Essa é uma guerra difícil de vencer.
Eu me lembro de uma igreja que eu fui falar sobre alguma coisa da alma, que eu não lembro o que era e tal. E eu fui lá, e eu não sou muito bom para esse tipo de mensagem que eu estou pregando hoje, por exemplo. Eu estou falando aqui porque Deus mandou. E aí, eu fui lá e preguei, tive uma palestra, não lembro agora, aí terminou, aí veio uma mulher chorosa, com uma toalha na mão de choro, úmida, de lágrimas e tal. E aí ela falou: pastor, essa palavra foi muito comigo, ora por mim, não sei o quê, porque eu perdi meu marido, fiquei viúva, e não sei o que das quantas. Falou: minha irmã, vem cá, vamos orar junto, pelo amor de Deus. Ele deixou uma pensão, não deixou, você ficou desamparada, como é que é? Eu falei: não, passou a pensão, tudo bem, deu tudo certo, mas e tal, vamos orar. Quando eu fui com a mão na cabeça dela, eu falei: quanto tempo faz que ele faleceu? Ela falou: 18 anos. Eu falei: opa, quê? 18 anos? Mas você chora todo dia, igual a senhora falou, até agora. Pastor, porque é muito difícil, viu? É muito difícil, como ela falou, não é vencer, superar. É muito difícil superar, pastor, porque ele era uma pessoa que já começou. Eu falei: não, irmã, 18 anos, o cara nem existe mais, o corpo está praticamente só o pó, já voltou à terra que o deu, não está nem o corpo lá mais direito. Eu falei: não, essa página é difícil de virar, mas a senhora tem que virar ela. E quer que eu te fale? Quanto mais o tempo demora a passar, mais pesada ela vai ficando, porque você vai pensando assim: eu não consigo virar essa página, eu não consigo passar por cima disso, eu não consigo passar por cima dessa dor. E todo dia você pensa nessa dor, reaviva essa dor, sente essa dor, e aí vem o ódio, a raiva, a ira, a autocomiseração. Tadinho de mim, só eu que sofro, ninguém sabe o que eu estou sentindo, ninguém se põe no meu lugar, ninguém. Mas é porque você está trazendo de volta uma dor e sentindo essa dor, e fazendo questão de sentir essa dor todo dia, toda hora. E chega uma hora que essa dor faz parte de você. Me fiz entender? E essa é uma guerra que não é fácil vencer sozinho. Essa é uma guerra que não é fácil vencer sozinho. Sofrimento. Eu falei de algumas guerras: vício, depressão, inveja, ódio, sofrimento. Tem muitos mais que não dá tempo aqui. E cada um desses sofrimentos tem armas específicas que nos flagelam. Tem armas específicas que nos cortam, que nos ferem. Se eu falar de inveja, tem lá os dardos da inveja. Se eu falar de sofrimento, tem lá as facas do sofrimento. Se eu falar de depressão, tem lá as lanças da depressão. Que não vamos pormenorizar aqui. Mas algumas, dependência emocional, às vezes dependência química, de calmante, de remédio, de anti sei lá o quê, de contra sei lá o quê. Se eu falar de depressão, eu posso falar de desânimo, de vontade de morrer, de suicídio, de pensamentos. Se eu falar de inveja, eu vou falar de lutas, de dificuldade financeira, de batalhas. Se eu falar de ódio, eu estou falando de motivos, de situações específicas, no passado, ou na semana passada, ou no mês passado, sei lá que dia. Se eu falar de sofrimento, eu estou falando de humilhação, de dificuldade de perdoar, de dificuldade de passar por cima de um fato que já passou, que já aconteceu, que já acabou, mas você não consegue virar a página. Existem guerras extremamente desgastantes. Um marido com mulher que vive em guerra, que não acaba, não para, é sempre a mesma coisa, porque ele não vira o disco. Toda vez ele fala para ela as mesmas coisas, nunca muda, e toda vez ela fala para ele a mesma coisa. Mas você está falando disso aí ainda, não acaba. Guerras extremamente desgastantes. Filhos, mãe com filho, mãe com filha, filha com mãe, porque tem mãe que é folgada.
Tem mãe que é folgada. Você está entendendo? Que chega uma hora que a filha vira uma escrava. Eu estava tomando shake na hora do almoço, lá em São Paulo. E aí é uma turma que vai todo dia no mesmo horário, né? Então vira um clube que todo dia, meia hora, a gente está junto. Aí eu estava conversando com a mulher falou assim, então, porque meu marido, não sei o quê, tal. Aí ele foi na casa dele, eu falei, peraí, seu marido foi na casa dele? Você tem um marido, que o marido tem uma casa que não é sua? Explique aí. Eu falei, não, eu tenho meu marido, mas eu moro na minha casa, ele mora na casa dele. Mas era 2 ruas. Eu falei, oxe, mas você tem filho? Ela falou, tem um filho. Tá, ele mora com quem? Eu falei, tem dia que ele dorme comigo, tem dia que ele dorme com ele. Eu falei, tá, e como é que vocês fabricam o filho? Como é que faz? Eu falei, não, aí ele vem, passa um tempo aqui e tal, mas umas 2 da manhã ele vai embora. Eu falei assim, como é que... Por quê? Por causa da minha mãe. E por causa da mãe dele. A mãe dele não abre mão, e ele também, a minha mãe também, eu não posso deixar minha mãe, e tal, não sei o quê. Não dá vontade de bater na pessoa? Não dá vontade de falar assim, chama seu marido, pegar a cinta e falar, meu amigo, você não vai aprender a ser homem, nem ela, mulher. Nunca. Pastor, então o senhor está aí contra o amparo sobre a mãe. Não estou não. Não estou não, cara. A maioria das vezes que eu vou lá ver minha mãe, eu tenho que dar milão. Tomara que ela não veja o vídeo, mas é verdade. Você está entendendo? Então ampare, faça o melhor, faça e tal, faça, irmão, faça enquanto ela está viva, enquanto ele está vivo. Só que você não pode deixar que ela monte em você e redefina todo o seu futuro, porque quando ela morrer com 80 ou 90, você está com 60, 70 e a vida acabou. A Bíblia diz, deixa pai e mãe e se une a sua mulher. Existem guerras extremamente desgastantes. Sócios, filhos e pais, filhos e mães, mães e filhos, marido e mulher. Existem guerras muito, muito difíceis. Mas Deus é um refúgio confiável. Veja o versículo 8. Vinde. Contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras. Eu vou repetir. Ele faz cessar as guerras. Enquanto eu estava pregando, talvez você se identificou com uma dessas batalhas. Falei, eu vivo essa batalha aí da inveja, ou do ciúme, ou da ira, ou do medo, ou da depressão, alguns que eu nem falei, ou da droga, ou do cigarro, ou da bebida, eu não sei. Eu vivo, pastor, uma guerra. Então leia o versículo 9. Ele faz cessar as guerras. Deus é poderoso para pôr um ponto final na guerra. Deus tem poder para terminar a guerra. E a Bíblia diz como é que Deus termina a guerra. Diz assim o texto: Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Em outras palavras, Deus faz cessar as guerras porque Ele acaba com o instrumento de guerra. Quando a Bíblia diz que Deus quebra o arco, pega uma flecha e dá para um cara e dá o arco quebrado e vê se ele alcança o alvo. Ele alcança? Não. Vê se ele atinge alguém com a flecha. Ele atinge. Vê se a flecha entra em alguém. Ele pode pegar a flecha e jogar com a mão. Não vai entrar. Por quê? Porque Deus quebrou o arco. Deus cortou a lança. Deus queima os carros no fogo. Deus acaba com os instrumentos de guerra. Aquilo que feria passa a não ferir mais. Aquilo que magoava passa a não magoar mais. E Deus é quem faz isso. A Bíblia diz que Deus faz cessar as guerras. Aleluia. Ele quebra o arco. Ele corta a lança. Ele queima os carros.
carros do fogo. É Ele que faz isso. Aquilo que você luta e nunca consegue, se você se refugiar em Deus, Ele faz cessar a guerra. Ele aquieta o teu coração em 2 tempos. Ele acalma o seu coração rapidamente. Porque os instrumentos de guerra são quebrados. Porque não tem mais... Pega uma lança, quebra a lança em 4 partes e fala para o cara, agora luta com o outro com a lança. Vamos ver. O que ele vai fazer? Você está entendendo o que Deus está falando essa manhã? Ele está falando o seguinte, que se você se refugiar em Deus, o inimigo pode até vir, mas ele não vai conseguir te ferir mais. Não vai conseguir te alcançar mais. Porque você está escondido em Deus. Porque Deus é o teu refúgio. Deus é a tua fortaleza. Quantas pessoas na nossa geração, a geração um monte de crente cheio de frescura, cheio de não me toque, cheio de ai pastor, cheio de... Se refugie em Deus, meu irmão. Se refugie em Deus, porque Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza. Se você estiver em Deus, não dê ibope para o seu sentimento, não. Não dê ibope para o seu coração enganoso, não. Ah, pastor, eu sei, mas é que no meu coração eu sinto. O que a Bíblia diz que o seu coração é? Não, você não. O que a Bíblia diz que o seu coração é? Enganoso. Então você vai dar trela para o teu coração ou para Deus? Faça a sua escolha. Mas o teu coração não é refúgio nem fortaleza. Mas Deus é refúgio e fortaleza. É socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. Aleluia. Ainda que os montes se transportem do meio dos mares, ainda que as águas rujam, ainda que a terra acabe, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Escondidos em Deus, jamais seremos abalados. Aleluia. Terceiro, a experiência pessoal sobre Deus depende de se aquietar e saber que Ele é Deus. A experiência pessoal sobre Deus depende de você se aquietar, que é o último texto. Eu vou ler o 9 e o 10. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Escuta. O Senhor dos exércitos está conosco. Deixa a sua alma escutar. A sua alma escutar. O Senhor dos exércitos está conosco. Você que não consegue dormir à noite, escuta isso. O Senhor dos exércitos está conosco. Você que não consegue perdoar, o Senhor dos exércitos está conosco. Você que acordou de madrugada e não consegue mais dormir, o Senhor dos exércitos está conosco. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquietai-vos. A experiência pessoal depende de você conseguir se aquietar, sossegar, descansar. E descansar em Deus não é uma tarefa fácil. Conta-se que uma professora do jardim de infância chamou as crianças e disse assim: olha, vocês vão, cada um está com uma folha, eu quero que vocês desenhem. Ela queria ensinar o conceito do abstrato, né? Desenha aí o que é paz.
Porque paz é abstrato, não é uma coisa que você pega. E aí, desenho o que vocês acham que tem a ver com paz. E aí começaram os desenhos, uma pessoa dormindo numa grama, o outro deitado numa rede, com água de coco. Eu falei, esse cara está em paz. E uma criança desenhou um passarinho dormindo no ninho, e o vento acabando com tudo em volta, revirando as árvores, acabando com tudo. E a professora falou, mas por que é isso? Ele falou assim, esse passarinho, a criança disse, ele está em paz mesmo no meio da tempestade. A experiência, a fé é aquela, quando você diz assim, eu tenho fé, a minha fé é em Deus, e não na religião, não nas pessoas. Porque eu vou dizer, a partir da experiência que eu tenho de aconselhamento, de vivência na fé, infelizmente, eu quase já estou podendo falar que eu sou um velho. Careca. Eu estou chegando lá. Mas, na minha experiência, eu vejo que, infelizmente, muitas pessoas ancoram a fé nas pessoas e ela serve a Deus de tabela. De tabela, não é direto. É por isso que tem crente frouxo, que não quer, larga o serviço, porque alguém não cumprimentou. Porque se é em Deus, meu irmão, se eu estou em Deus, se você me cumprimentar, um favor, não cumprimentar é 2. Eu vou parar meu trabalho porque você olhou feio para mim? Eu não trabalho para você. E eu não espero nada de você. É ou não é? Essa é uma afirmadura. O pastor falou, cumprimentou ele pulou eu. Porque às vezes, irmãos, olha, o pastorado é muito ingrato. É muito ingrato. Eu vou te falar por quê. Eu, pessoalmente, não tenho muito problema com isso. Mas, de 10 pessoas que vêm falar comigo dentro de um ano, 2, 10 pessoas que falam, pastor, eu estou chateado com o senhor. Acontece. Acho que aqui na Genuína ainda não aconteceu, mas acontece de vez em quando. Pastor, eu estou chateado com o senhor. De 10 pessoas, 8 eu nem sabia por quê. Porque, meu, não é nada. Não é nada. Entendeu? Na verdade, eu estou alegre com a pessoa, estou tudo bem, a pessoa está lá murcha. Aí você fala assim, meu, o que foi? Não, pastor, você lembra aquele dia que o senhor falou assim? Eu falo, eu nem lembro. Não, porque eu fiquei com a mão estendida, o senhor passou com a mão, se virou as costas e tal, eu não vi. Então, por isso, para mim, acabou, pastor. Eu falei, irmão, eu nem vi você aquela hora. Eu nem estou sabendo, nem estou falando com ele. Então tá bom, vamos lá. O irmão me perdoa em nome de Jesus? Ai, pastor, agora sim. Você entendeu a cabeça? A experiência pessoal depende de você se aquietar em Deus. Depende de você sossegar em Deus. E tem gente que não consegue fazer esse exercício. Ela quer esperar nas pessoas e não em Deus. Olha, lá em Êxodo capítulo 14, o último texto que a gente vai ler, versículo 13, é o exato momento onde o mar vai se abrir. É o exato momento onde o mar vai se abrir. E lá no capítulo 14, versículo 13, o Moisés fala o seguinte, o pessoal está desesperado. Eu acho que o Moisés também está desesperado. A diferença entre Moisés e as pessoas é que o Moisés está em Deus e as pessoas estão em Moisés. As pessoas estão em Moisés. Diz assim o texto. Moisés, porém, disse ao povo. Veja o que o povo está falando.
Não é essa palavra que temos falado no Egito, deixa-nos que sirvamos aos egípcios, porque é melhor nos fora servir os egípcios do que... Bom, os caras já estão amaldiçoando a vida, amaldiçoando tudo. Era melhor no mundo, porque no mundo pelo menos eu enchi a cara, e eu não sei o que lá. Você acha que tem crente assim ou não? Você acha que tem crente assim ou não? Tem. Crente que não entendeu nada. Esse cara que fala isso aqui, não entendeu nada. Pastor, eu sou desse tipo, o que eu faço? Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um apelo hoje. Perguntar quem quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você levanta a mãozinha. Vem aqui na frente. Vai ter batismo. Porque só pode ser. Resposta de Moisés. Moisés, porém, disse ao povo: não temam, fiquem quietos e vejam o livramento. Não temam. Estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vai acontecer. Porque estes egípcios que vocês estão vendo agora, nunca mais vocês verão para sempre. É muito forte esse texto, né? É muito emblemático esse texto. O mar aqui, os murmuradores em volta, os egípcios chegando. Eu tá vendo, era o melhor jeito de ter servido no Egito e ficado no Egito e morrido. O Moisés falou assim: calem a boca. Parem de falar bobagem. Fiquem quietos e vejam o livramento. Porque esses egípcios que vocês estão vendo aí, aleluia, nunca mais vocês vão ver. Deus vai fazer alguma coisa aqui que vocês nunca mais vão ver esses opressores. Deus fez ou não fez? Fez. A fé genuína pega Jesus no barco, os discípulos no mesmo barco. De repente se levanta uma grande tempestade. Lá tem dois tipos de fé. A fé pequena, que é a fé dos discípulos. Jesus disse: por que vocês estão desesperados? Homens de pequena fé. E na hora da tempestade, como eles ficam? Desesperados. Fazendo o quê? Gritando, chorando, rezando, orando e tal, remando, e agora coçando cabeça e tal. Mas a Bíblia tem outro exemplo de fé ali. A fé perfeita. A fé perfeita está em Jesus. O que Jesus está fazendo na hora da tempestade? Você entendeu? Jesus está dormindo. O pau está quebrando, mas Jesus está. Tem gente que não consegue dormir. Não consegue dormir. Porque a sua fé não é pura ainda. Sua fé não é direta ainda em Deus. Aquietai-vos. A experiência pessoal depende de você se aquietar. Não, pastor, mas eu tenho que correr, porque é só eu, por mim e tal. Então, eu vou te falar uma coisa. Sozinho você já sabe onde vai dar. Sozinho você já sabe como vai terminar. Sozinho você já conhece os resultados. Quer ser livre? Aquieta. Para. Joga o escudo no chão, a arma na outra mão no chão, caia de joelhos no meio da tempestade e diga: Senhor, eu preciso me refugiar em Ti, porque só o Senhor é um refúgio seguro. Entregue-se a Ele. Entregue-se a Ele. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra.
Amém. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.